é o processo 4024 de 2017 e o 1198 de 2017. Minutinho, 4024 e o aqui. 1198. 4024. Chiles Alves de Lima, primeira remessa do SICAP. Ok. Qual é o outro? 1198 de 2017. 1198. Chiles Alves de Lima. Também solicito tudo. E a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015. Ok. Tá. Rodrigo, o 1833, estou recebendo a informação, ele foi retirado de pauta, viu? 1833. Vai ter alguns processos, doutor Enio, que tiveram os pareceres do Ministério Público na pauta do dia 15. É o processo TC 2314, com anexo 2390. Aplicação de multa Secretaria Municipal de Educação em Ciência e Tecnologia de São José da Laje. Maria do Carmo Gomes Martins, a quarta remessa do SICAP. Foi ao Ministério Público e teve o parecer 2752 de 2017, que opinou pela subsistência da defesa apresentada. Processo TC 12885 de 2010, da Câmara Municipal de Champreta, senhor Josivaldo Porongaba Florentino, não encaminhamento do balancete de dezembro de 2009. Foi ao Ministério Público, através do parecer 2192, opinou pela insubsistência da defesa. Processo 1217. Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de São José da Laje, senhor Jobson Francisco de Araújo, da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015. Seguiu os autos do Ministério Público, através do parecer 2301, opinou pela insubsistência da defesa. Processo TC 16582 de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de União dos Palmares, senhora Carla Tereza Borba Leite, não encaminhamento da sexta remessa do SICAP. Evoluiu ao Ministério Público e, através do parecer 2683 de 2017, opinou pela insubsistência da defesa. Processo TC 16581, do Fundo Municipal de Assistência Social de União dos Palmares, senhor Barnabel Bezerra da Silva, não encaminhamento da sexta remessa do SICAP. Eles evoluíram ao Ministério Público, que, através do parecer 2738 de 2017, opinou pela subsistência da defesa. O processo TC 848 de 2017, Fundo Municipal de Saúde, São José da Laje, senhora Ângela Vanessa Rocha Pereira Bezerra, do encaminhamento da quarta remessa do SICAP, que também evoluiu ao Ministério Público, através do parecer 2244 de 2017, opinou pela insubsistência da defesa. Esses apresentaram defesa. No processo seguintes agora não foram apresentados defesa. No 12884 de 2010, da Câmara Municipal de Capela, senhor Hélio Peixoto da Silva, sobre o relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2009. Processo TC 3771 de 2017, Câmara Municipal de Anadia, senhor Edirajar Falcão Pedrosa Júnior, não encaminhou a sétima remessa do SICAP 2014. Não também. Só uma questão de ordem. Nesse processo 3771 de 2017, houve parecer do Ministério Público nos autos, opinando, parecer 2670 de 2017, opinando pelo não acolhimento da... 3771? É esse que Vossa Excelência está relatando agora. Ah, tá. Porque Vossa Excelência relatou que não houve... Não, houve parecer 2670 e opinou pela insubsistência da defesa. Não, mas Vossa Excelência estava relatando que não havia parecer do Ministério Público. Ah, sim, sim. Aí eu estou só retificando que houve parecer. Que houve parecer nos autos, parecer 2670 de 2017. É que eu separo aqui, esse passou batido. Obrigado, doutor. E o processo 3760 de 2017, que é da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, senhor Edivaldo Satil de Farias, a sétima remessa do SICAP também. Este não apresentou defesa. Todos os processos aqui relatados foi a aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL, a todos os gestores aqui já citados, da ciência aos mesmos que no prazo de 15 dias contado do trânsito julgado, que efetue o pagamento desta multa.
pela remessa à direção do Subcontas para a ciência e cumprimento das deliberações. E D, alertar os gestores que não pagamento das multas ora aplicado no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, com relação aos processos 2314-2017, 848-2017, 3771-2017, 16581-2013, 16582-2013, 1217-2017 e 12885-2010, eu acolho os argumentos exarados nos pareceres nos autos, onde o Ministério Público considerou as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em relação aos demais processos relatados, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público também opina pela aplicação das multas. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Otávio. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com relação ao processo 12.885/2013, eu me averbo impedido para votar. Quanto aos demais, eu voto com o relator. Conselheiro substituto Alberto. Com o relator, senhora presidente. Aprovados. Sem pauta, mas sem pauta. Não, pela ordem para relatar o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhoras conselheiras, substitutas, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, eu solicito, senhora presidente, que os 3 processos que estavam na pauta para a sessão de hoje, o 10.484 de 2017, 13.999 de 2016 e o 13.914 de 2016, esses sejam, por gentileza, retirados de pautas, que eu vi algumas inconsistências e eu vou repautá-los. Os demais que relatarei agora foram os da sessão anterior, que migraram para esta sessão, que são aplicação de multa e um contrato. As aplicações de multa, senhora presidente, farei em lista. Qualquer dúvida, os processos se encontram no plenário. Processo terceiro, número 940 de 2013, do município de Ouro Branco. O responsável, senhor Etevaldo Cabral Silva, prefeito na ocasião. A penalidade se dá pelo não envio do contrato com a empresa Maxi Livraria. E esses processos, todos eles inclusive não evoluíram ao Ministério Público por não ter havido defesa, apesar dos gestores ser regularmente notificados. Segundo o processo TC 683 de 2013, do município de Água Branca, o responsável, o senhor José Rodrigues Gomes, prefeito da ocasião, a aplicação da multa se dá pelo não envio do contrato com a empresa JCA Produções. Processo terceiro de número 6474 de 2013, do município de Delmiro Gouveia, o sancionado senhor Luiz Carlos Costa, prefeito à época. A aplicação da multa se dá pelo não envio do contrato com a empresa Iraldo Cícero dos Santos. No processo terceiro número 13784 de 2013, do município de Poço das Trincheiras, Alagoas, o responsável, senhor José Gildo Rodrigues da Silva, prefeito à época. A aplicação da multa se dá pelo não envio da sexta remessa do SICAP de 2012. No processo terceiro de número 6455 de 2015, do município de Joaquim Gomes, o sancionado senhor Antônio de Araújo Barros, prefeito à época. O sancionamento se dá pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2013. No processo terceiro de número 5926 de 2015, esse do município de São Miguel dos Milagres, responsável a senhora Sirlene Santos da Costa, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde à época. O sancionamento se dá pelo não envio da sexta remessa de SICAP de 2014. Como disse, senhora presidente, repito ao Ministério Público que eles não evoluíram aquele parquê, em função de não ter havido manifestação
dos gestores, apesar de regularmente notificados. A todos eles, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras, nós aplicamos a multa do seu patamar mínimo de sempre FAO e, em sendo acolhido o voto deste relator, que o processo tenha sua tramitação regular, regimental normal. Assim como o voto, senhora presidente. Com a palavra, doutor Enio, do Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Fernando. Senhor presidente, Com a palavra, o conselheiro Anselmo. senhor relator, gostaria, Vossa Excelência relatou o processo 2181, eu acabei que ele foi adiado da sessão passada para essa, Não, 2181 não foi relatado ainda. não foi relatado ainda. Não, só os FUNCONTAS, esse é um contrato. 28 ainda está aqui o contrato. Ah, você vai relatar. Vou relatar ainda. Porque o senhor falou que foi adiado, eu pensei Não, que... esse Tava ainda na está aqui listagem. para ser é o contrato. Continua em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto Alberto. Desculpa, acompanho o relator. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, Excelência. Aprovados. Senhora presidente, ainda tem para relatar um contrato de número 2181-2014, esse do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, DETRAN, cujo responsável é o senhor Luiz Augusto Santos Lúcio de Melo. A Coordenadoria Setorial de Controle de Infração do DETRAN, por meio da sua coordenadora, Ângela Oliveira dos Santos, através da CI de número 0187-2013, solicitou ao então diretor-presidente a contratação de empresa para fornecimento de quentinhas para os servidores que trabalham em regime diferenciado de plantão. Da instrução do processo, destaco o termo de referência acostado ao processo, orçamento, edital de pregão eletrônico, parecer jurídico, homologação do referido contrato e o termo efetivo de contrato. A licitação foi realizada na modalidade de pregão eletrônico. Na ocasião, restou vencedora do certame a empresa Maria José de Jesus Cerqueira, em ato contínuo adjudicado o objeto em favor da referida empresa. Nesses termos, diante da legalidade do procedimento, foi firmado o contrato em número 44/2013, no valor de R$ 66.365, entre o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a empresa supracitada. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Dr. Rodrigo Cavalcante, à época ainda no Parquet de Contas, exarou o parecer de número 2392, que deve, neste momento, ser defendido pela Procuradoria-Geral. Em apertada síntese, senhora presidente, é o relatório. Com a palavra, o Ministério Público. Toênio. Senhora presidente, senhor conselheiro, o Ministério Público ofertou parecer nos autos, o parecer 2392/2017, mas, na verdade, o parecer ele foi exarado pela procuradora doutora Estela de Barros Lima Mero. Não foi pelo doutor Rodrigo. Então deve ter sido um erro aqui, então. E no parecer, considerados os elementos formais trazidos aos autos, o Ministério Público se manifestou pela regularidade da contratação. Conselheiro Fernando, a palavra. Eu ia me certificar aqui do processo, mas Vossa Excelência, como tem aqui, já sabe, não precisa que eu... Então quero só corrigir o equívoco, que o parecer não foi, então, de doutor Rodrigo, foi da doutora Estela. Cuja-se análise do procedimento licitatório do pregão eletrônico, que culminou na contratação da empresa para o preparo e fornecimento de quentinhas, estimada em 620 refeições por mês, do tipo almoço e jantar, para ser fornecido aos servidores de DETRAN que desempenhem suas atividades no setor de localização no campus da Mandaré, na antiga localização do referido órgão. Buscando os autos, verifiquei que o setor competente não apontou nenhuma irregularidade apta a macular o procedimento em textilha. Neste caminho, com base nas peças incertas, observo que o procedimento cumpriu as etapas necessárias à avaliação de sua regularidade.
no que diz respeito à modalidade de licitação escolhida, cumpre esclarecer que a Lei 10.520 de 2001 já faz as previsões legais. Indispensável notar que na doutrina cuidou da classificação de processo administrativo quanto à sua natureza e quanto ao seu objeto. Presta nesse momento analisar a classificação quanto ao objeto, mais precisamente a que traz o processo de controle dos atos e processo de objeto punitivo, para instruir as doutrinas respectivas. Neste prisma e com base no parecer da Procuradora de Contas, na verdade é exatamente a Procuradora, a doutora Estela, pela regularidade formal do procedimento, esta relatoria não encontra óbices ao registro dos dados do contrato. Ante as considerações acima, ponderando a ausência de vício no procedimento, decido, diante de todos os expostos nos autos do processo terceiro de número 2181/2014, em que figura como interessado o Departamento Estadual de Trânsito e a empresa Maria José dos Santos Cerqueiras, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato de número 44/2013 no valor de R$ 66.365. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão, o processo relatário pelo conselheiro Fernando. Com a palavra, o conselheiro Anselmo. Presidente, neste processo, tomara que eu não esteja cometendo mais uma injustiça, mas... E aqui eu até queria pedir o apoio dos demais colegas e do próprio Ministério Público. Vejam só. Excelência, Vossa Excelência corregedor. Esse processo, se não me falha a memória, Vossa Excelência disse que o gestor era o seu Lúcio, não foi isso? O Lúcio trabalhou com Vossa Excelência na corregedoria e hoje é diretor da DEFAFON desse tribunal. Segundo aspecto, Vossa Excelência não acha estranho Vossa Excelência trazer esse processo para julgar, mesmo porque, se não me falha a memória, em outros em que o Lúcio era gestor, Vossa Excelência entendeu, por trabalhar com o senhor, está trabalhando, não iria atuar nesses autos. Mas pior, aqui está publicado que a gestora nesse processo é a doutora Andressa Catarine de Melo Lemos Lira. Aqui, Excelência, na folha do tribunal que é publicada, tem aqui, Andressa Catarine de Melo Lemos Lira, ela é assessora do Corregedor-Geral. Vocês não acham muito estranho eu trazer esse tipo de processo para julgamento? Eu posso fazer o esclarecimento sobre isso. Excelência, entenda, eu vejo que essa proximidade, essa amálgama, essa mistura, isso é extremamente perniciosa para o controle público. Como é, e olha, Excelência, é complicado. Como é que eu tenho subordinados, eu sabendo disso, trago o processo para julgamento? Ainda mais Vossa Excelência como corregedor. Senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público de Contas, conselheiros substitutos, essa junção, não sei se esse termo é muito forte, Excelência, mas promiscuidade de instituições, de pessoas, isso acaba com qualquer controle. Isso vai de encontro à imagem desse Tribunal de Contas. Haja visto aí as PECs para mudar, para colocar gestão para conselheiro, para extinguir o Tribunal de Contas. Excelência, eu entendo assim, Vossa Excelência vai fazer justificativa, é fato, mas uma delas não pode ser não saber quem eram ou quem são seus subordinados. Vamos ouvir o conselheiro Vamos, Fernando. presidente, mas aqui não há nada que não, Conselheiro... por demais, deixa assim meio pitoresca a situação, por assim dizer, Excelência. Com a palavra, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, eu devo dizer a Vossa Excelência que prezo muito, inclusive, pela minha isenção nos momentos de manifestar
o meu voto. Tenho muito cuidado com relação a isso. É fato que o ex-diretor do DETRAN exerceu as suas funções em tempos anteriores, vinculados à minha relatoria. Se desligou e foi prestar um serviço na direção geral, convidado que foi para tal. E nós cedemos esse servidor, não, foi a decisão do próprio servidor de opinar por essa nova tarefa. Portanto, se desvincula da relação da minha corregedoria, da minha relatoria. A funcionária da época do DETRAN, doutora Andressa, que essa sim permanece comigo, ela apenas foi a responsável, e nos autos está muito claro, pelo envio. Não foi dela a responsabilidade do contrato. Não foi ela que assinou o contrato na ocasião. Quem assinou o contrato foi o doutor Lúcio, quando era presidente do DETRAN. Ela apenas fez o envio do contrato, porque também trabalhava lá no DETRAN na época em que o contrato foi firmado. De forma que não tem... Sem interromper, mas só esclarecimento aproveitando. Então, aqui no processo 61º, onde tem gestor, está claro o nome dessa pessoa aqui. Então, isso aqui foi um mero equívoco. Um equívoco. Ela não era a gestora do momento. Ela apenas enviou... Mas é do Lúcio. É do Lúcio o contrato. Perfeitamente. A gestão do Lúcio. Nós procuramos verificar isso com muita clareza para que não houvesse nenhum impedimento, nenhuma dificuldade de eu me manifestar nesse processo. De forma, senhora presidente, que com esses esclarecimentos eu me sinto desobrigado de me averbar, inclusive, de suspeito com relação a isso, que é um processo que tramita normalmente. O Departamento de Trânsito está sob a minha relatoria neste período, de forma que eu analisei os aspectos pessoais, os aspectos da labuta, e não me sinto absolutamente impedido de fazer esse julgamento, senhor presidente. Então, continua em discussão o processo relatado pelo conselheiro Fernando. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu voto com o relator. Não foi levantado nenhuma exceção de suspeição, né? O conselheiro se sente habilitado a proferir seu voto, apesar dos questionamentos formulados pelo conselheiro Anselmo, né? Como não há nenhuma exceção de suspeição aqui, nenhuma exceção de incompetência, né? Situação na qual eu iria avaliar a condição como julgador da condição, né? Mas como não existe, eu vou votar com o relator, né, Excelência. Conselheiro substituto Alberto. Senhora presidente, conselheiro Rodrigo, mas quando o conselheiro Anselmo se manifestou, ele levantou a suspeição. Apenas essa suspensão, ou seja, preliminar, não foi votada, certo? Então, inclusive, que eu me irmano com essa suspeição. Eu acredito que esteja suspeito e não poderia relatar esse processo. Conselheiro Otávio. Excelência, é uma questão de encaminhamento, né? Questão de ordem pública que está sendo levantada, né? Sim, que foi levantado pelo conselheiro Anselmo. O conselheiro Anselmo, me sinto bem à vontade para votar, porque eu conheço a Andressa, conheço o Lúcio, são pessoas que eu tenho um apreço muito grande por eles, né? Mas eu entendo que nessa situação, pelo fato do Lúcio ter trabalhado como assessor do conselheiro relator, a Andressa também na condição de gestora do contrato, né, ser assessora do conselheiro relator, eu acho que ficaria configurada a suspeição, sim, para poder votar. Então eu voto quanto a essa questão preliminar de ordem pública levantada, eu voto pela suspeição, sim, do conselheiro
para julgar o processo. Então, Com todas as vênias que são cabíveis, né? Então, estamos agora na votação da preliminar, citada pelo conselheiro Anselmo. O conselheiro Rodrigo votou acompanhando o conselheiro Anselmo, o conselheiro substituto Alberto também. Então, vamos agora pedir o voto do conselheiro Otávio com relação a... Então, não vota contrário ao impedimento do conselheiro. Esse processo passou também pelo Ministério Público, não viu nada que não tivesse na sua normalidade. Então, eu voto com o conselheiro relator. Excelência, mas o parecer do Ministério Público é relativo. Então... O fato do Ministério Público não ter atentado para essa informação, que acredito que nem tenha feito quando o procurador natural fez o parecer, se atentado a isso, pode ocorrer normalmente. Aconteceu, foi pedido pelo E aqui conselheiro para Anselmo. levantar uma questão de coerência, porque aqui nós estamos votando agora sem precisar formular processo e tal. Eu lembro das contas do governador, em que primeiramente se votou dessa forma, mas depois botou a tarde, não, eu quero prazo para me defender, eu quero um processo instaurado. E agora estamos voltando à primeira prática. Submeteu aqui ao plenário e estamos voltando. A gente tem que, Vossa Excelência, se entendem que, como a pessoa da qual está, o conselheiro da qual está se alegando suspeição, não pediu o processo, que a gente possa votar assim mesmo, que não tem problema. A gente tem que... Então, o conselheiro Fernando, ele acatou, pediu para colocar em votação a preliminar, né? Esse conselheiro que está sendo votado neste momento a preliminar. Pela situação, ganhou a preliminar citada pelo conselheiro Anselmo, com 3 votos a 2 do conselheiro Otávio, também o conselheiro Fernando. Então, vencida a preliminar, sugerida pela Vossa Excelência, O processo tem que ser redistribuído por que sorteio. seja redistribuído o processo por sorteio. Inclusive... Tem que ser... Eu acho que ser distribuído para auditoria. Tem que ser também, eu acho que indicado, no caso seria o Anselmo, né, que ele levantou a divergência para ser relator. Não foi divergência. Levantei uma questão Uma preliminar, de fato, né? Preliminar questão de fato, que o pleno decidisse. Isso não atua no mérito. Não é mérito. É prejudicial, Será distribuído. mas não vai no Eu mérito. entendo que nesse caso deve ser aplicado o dispositivo da lei, do regimento, que fala que em caso de impedimentos do conselheiro, o processo é distribuído para um auditor substituto, Tá, mas que é o responsável por fazer a substituição dos conselheiros. Então, para ele, vai exercer o papel de relator na condição de substituto do conselheiro eu relator. concordo com Vossa Excelência, doutor Igor. Todavia, nos autos tem uma decisão, um voto do relator e, em contradição, tem uma decisão colegiada. E essa decisão colegiada, por maioria, né, absoluta, maioria do plenário, ela precisa estar documentada nos autos. Sim. Então tem que ter pelo menos um voto divergente do voto do relator. Então, no meu entendimento, eu acredito que o conselheiro Anselmo, por ter levantado a questão, ele seria o conselheiro habilitado, O relator da para ser o preliminar relator para a suspeição. Isso. Que já foi Mas, definida. deixe-me entender, conselheiro. Sim, Excelência. Como o conselheiro Fernando foi levantado, Vossa Excelência, a suspeição do Ele processo trouxe, Excelência, um voto de mérito. Ele como relator. como relator. Eu apenas aqui, do meu modo, expus a situação. Sim. É uma questão de ordem, embora eu entenda aqui um pouco diferente do ministro colega, que ela é prejudicial ao mérito, mas não interfere em nada do que relatou o conselheiro. Decidindo aqui, e ele sendo suspeito, impedido, realmente eu não estava atentando para isso, que faço louça aqui as falas do Ministério Público de Contas, de se fazer o sorteio entre os auditores substitutos que o caso requer. Eu acho que seria a medida mais acertada no meu entender. Aí sim,
eles elaborariam o seu voto de mérito e, por acaso, se tivesse uma divergência, aí sim iríamos submeter os 2 votos de mérito, no caso com divergência, à análise plenária. Eu quero entender a posição do conselheiro Rodrigo. Ele quis dizer que, como houve uma preliminar, que seja feito um voto dessa preliminar. Como é uma preliminar, e essa preliminar foi pela suspeição do relator, então o relator ele não poderia votar. Né? O voto que está do relator ele não pode ser levado em consideração no momento da contagem, né, da deliberação. Então, em razão disso, o processo não pode ficar sem uma decisão colegiada. Tem que ter uma decisão colegiada nos autos. Mas né? é justamente o que aconteceu em outros processos, como citou o conselheiro Anselmo, que nós tivemos que trazer, quando houve o pedido de impedimento de um relator, teve-se que trazer o voto, né, do próprio relator impedido, para que seja feito, colocado em votação. Mas isso, inclusive, eu tomei o cuidado de lembrar. Isso, o relator concordou, não. Agora, façam da forma que está sendo feito. Então, temos aqui exercício do próprio relator, eu não vejo nenhum vício nisso. Isso aí, acredito que nós todos estamos concordes. Por isso que esta presidência consultou o conselheiro Fernando se ele concordava em que seja julgada a preliminar neste momento, ou se ele traria um voto, né? Não seria assim. Eu acho que já foi votado. Eu concordei que eu não fizesse a defesa. A defesa, justamente. Que viesse imediatamente ao julgamento do impedimento. Venceu o impedimento. Ótimo, sem nenhum problema. Quer dizer, já me torna impedido de manifestar nesse processo. Eu entendo agora que o processo deveria ser redistribuído só. Apenas intensamente. Redistribuído. Sobretudo mais democrático. Entendo que ele não carece de voto de avaliação, de suspeição. Eu já acatei a suspeição. Na verdade, outro voto, inclusive. Mas deixando claro que o relator, ele pode trazer uma defesa, né? Ele entendendo, ele abriu mão de já colocar em votação a preliminar, mas sabendo-se que o relator, ele pode vir com a sua defesa para ser votado pelo pleno. Poderia. Então que fique isso claro, que poderá o relator trazer a sua defesa. Então, entendeu, conselheiro Rodrigo? De acordo? Agora, senhora presidente, perdoa. Sim, conselheiro Fernando. A segunda questão de ordem, é distribuído ou não? Perfeito. Eu acredito que o processo deve ser encaminhado à presidência para uma redistribuição, apenas intensamente, sem nenhum maior, sem problema. Não é? Senhora presidente, Conselheiro, doutor. O julgamento da preliminar, da suspeição, na verdade seria o caso de suspeição, né? No caso de suspeição do conselheiro Fernando Toledo, esse julgamento da preliminar vai constar em ata da sessão. Extrai cópia da ata da sessão, junta ao processo e remete à presidência para encaminhamento ao seu substituto legal, que no entendimento do Ministério Público, nesse caso, seria um dos auditores substitutos. Eu não vejo a necessidade de elaboração de um voto à parte de quem arguiu a suspeição, já que já foi votado e isso vai constar em ata. Doutor Enio, é importante ficar registrado mediante sorteio, né? Sim, entre os auditores substitutos. Entre os auditores e por sorteio, né? Evidentemente, para não dar encaminhamento privado. Conselheira substituta. Eu sei que aqui a nossa participação está restrita aos pareceres, mas deixa eu só fazer uma observação com relação a essa questão da redistribuição, que, a meu ver, já é a segunda vez que o Ministério Público de Contas faz essa leitura e que eu acho que está um pouco equivocada. A meu ver, a redistribuição ela deve ser feita entre os conselheiros. Essa convocação dos conselheiros substitutos para votar no caso de impedimento é quando há um processo em voto que não tem quórum suficiente para ser votado por conta do impedimento de algum conselheiro, e aí, em sessão, o auditor é convocado, não no caso de relatoria do processo. Então, por exemplo, quando o conselheiro Rodrigo, a gente está na Câmara e existem os processos, ele me convoca porque ele está impedido e precisa da minha presença para poder fazer o voto. Mas nesse caso, assim como já foi com os outros processos, eu acredito que a redistribuição ela deva ser feita entre os relatores, os que já são relatores. No caso, se nós, conselheiros substitutos, estivéssemos relatando, também entraríamos no sorteio. Como não existe, esse dispositivo ele é com relação a voto na sessão.
E com relação ao encaminhamento, eu penso que como o processo ele é encaminhado à coordenação do plenário, quando vem para cá, eu acho que deveria ter um despacho da coordenação do plenário dentro dos autos, Juntando a ata. atestando e juntando a ata. Acho que tem que ter um despacho da coordenação do plenário certificando o que aconteceu. Então, vamos ao entendimento aqui. Qual será o entendimento de Vossas Excelências? Eu não mantenho o meu, mesmo discordando aqui no ponto da doutora Raquel. Eu mantenho o Mantendo, meu seria por causa da para os... substituição, A distribuição seria Eu entendo para assim. os substitutos. Porque pode levantar uma questão de ordem, eu entendo. A segunda questão de ordem, eu entendo que seja dessa forma. Então vamos levantar a segunda questão de ordem para votar em Vossa votação. Excelência pode levantar, como presidente não tem problema. Sim, sim, Pronto, farei pode agora levantar. neste momento. Qual seria o encaminhamento então da distribuição do processo, ora relatado pelo Fernando Toledo, que foi levantada a Fernando suspeição. pode votar. Aí ele não pode votar. Então vamos à votação. E como seria distribuído? Seria para os conselheiros relatores, os conselheiros substitutos. Então, como vota o conselheiro Os conselheiros. Otávio, Os conselheiros. o conselheiro Rodrigo? Eu não tenho aqui de pronto o regimento interno, mas o regimento interno fala que seria para o conselheiro substituto, né? Substitutos, Substituto. conselheiro Anselmo, Eu não tenho posicionamento. conselheiros substitutos. Contrariando o que a doutora Raquel, que registrado aí, para não ter problema, que o processo deve ser distribuído Os conselheiros por sorteio público ao substituto natural, que seria, no caso, auditores substitutos. e conselheiro Alberto. Eu acompanho, não é o voto, mas eu acompanho o entendimento da conselheira substituta, doutora Raquel. Que não E seria, que justamente seria manda para os com o- relatores. Exatamente. Empatamos. Aí a senhora será Eu voto acredito, Minerva. você acredita que o conselheiro não, ele Excelência votaria, decide. o Fernando? Vossa Excelência Vossa Excelência decide. é a Minerva. Não. Decida, conselheiro. Vamos decidir. Não, eu também acompanho o entendimento do conselheiro Otávio e do conselheiro substitutos, que seria para os relatores. É assim como voto. Então, Senhor desempatamos. Eu queria apenas me manifestar. Não pretendo votar, eu acho que inclusive está concluída a votação, sem problema nenhum. Mas eu imagino de que, com relação à suspeição do processo, é óbvio que eu não poderia me manifestar. Até mesmo porque eu abri mão da minha defesa. Mas agora poderia. Isso aí, ponto pacífico. Mas com relação a opinar de qual forma seria redistribuído, absolutamente. do tributação. Isso é uma outra coisa, é outro processo que nós estaríamos votando. Eu não teria nenhum impedimento de manifestar sobre isso. Mas De como conselheiro, seria redistribuído. Mas como estamos tratando do processo do senhor, do seu processo, se fosse genericamente falando, sim, torcemos um caso. Porque nós estaremos aqui neste caso criando inclusive uma jurisprudência já. Excelência, evidentemente. Mas então é por isso que poderíamos ter manifestado. Mas sem que, problema. mas que pode ser superado no momento posterior. Nesse caso, eu entendo como o conselheiro Anselmo. Como é uma questão incidental a esse processo, e nesse processo já foi acolhida, inclusive, a suspensão de Vossa Excelência, qualquer assunto relativo a esse processo, mérito ou incidental, Vossa Excelência não poderia participar do julgamento. Mas essa questão sendo levantada em outras vezes, como vai ser, porque acontece suspeição em diversos momentos, Vossa Excelência pode trazer o seu posicionamento. Já tivemos vários casos que foram feitos sorteio aqui. Eu fiz sorteio, botei o nome dos conselheiros. Mas é como o conselheiro Fernando colocou bem aqui, nós estamos aqui gerando uma jurisprudência, onde como vai ser feito, em casos de suspeição, como será a distribuição. Então, todos os conselheiros teriam que votar. Esse é o entendimento. Mas já está superado. Superamos essa fase. Excelência, tem mais uma. Sim, Doutora conselheiro. Raquel. Conselheira Doutora Raquel. tá. Não, senhora presidente, aqui eu estava aqui analisando a situação. Da gestão. Né? E o conselheiro Fernando falou que essa gestão inteira é da relatoria dele, do senhor Lúcio. Então me parece Já fica impedido de qualquer... Exatamente, me parece que a qualquer- redistribuição não deveria ser do processo, e sim de toda a relatoria. É da A pessoa que relatoria. assumir vai assumir a relatoria inteira. Perfeito. E que será então será feito um sorteio, né, entre os relatores daqui. Ficou definido dessa forma, que será feito um sorteio
a gestão Relatoria, né? com os relatores. Temos aí um outro problema que vai surgir. Processos referentes ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Detran. Alagoas durante o O biênio problema que que eu vai sou surgir é a questão da carga de trabalho. Porque, em regra, quando vai ser impedimento, vou dar um exemplo. Sorteio de grupos de relatoria. O senhor Fernando, logicamente, se for sorteado no município em que a esposa é prefeita, ele não pode atuar. Então, nesse município, algum outro conselheiro vai ter que fazer a substituição, para que ele não fique com menos carga de trabalho e outro conselheiro com mais. Então, eu acredito que esse conselheiro que for sorteado, também, dentro da sua relatoria, seria bom sortear um grupo para compor a carga de trabalho do senhor Fernando. Isso tem previsão regimental. Para não ficar com carga de trabalho. Mas já A aconteceu. gente já teve isso, mas eu lembro que eu fiz a suspeição com relação Eu lembro, doutor Adriano Soares, que não era secretário de Educação, Não teve. que eu não quis, eu já ouvi para o plenário e disse, olha, Tá. ele é meu advogado em alguns processos. E aí na época foi passado para o conselheiro Lício Eustáquio. certo. Mas Não veio. não houve. Mas houve. mas é uma questão que De vai ficar um equilíbrio. sobrecarregado e outro com De menos equilíbrio. processo. Aí nesse caso aqui, ele que vai ser sorteado, eu acho que não é justo. Como diz o doutor, não é razoável. Eu acho que nesse caso a gente teria que fazer este procedimento. Acredito que isso não afetaria a figura do juiz natural. Acredito mesmo porque é público e é o pleno decidindo. E por razões perfeitamente aí claras, consistentes. Eu quero sugerir, então, de levarmos para uma administrativa essa situação de haver essa distribuição e logo depois, no relator que pegar, ter que fazer um novo sorteio para um outro relator, para ele não sobrecarregar. É isso? Seria? Eu acho que minha proposta seria essa. seria essa, da distribuição. Eu sugeria que a gente levasse para uma administrativa Mas essa situação. é julgamento. Eu acho que não seria o caso O julgamento do processo, mas eu acredito que a forma como vai ser Como feito, vai ser feito? a redistribuição da unidade Mas gestora, não pode ser feito na administrativa, tem que ser feito se vai haver permuta, como vai ser, aí é uma sessão plenária, porque a distribuição, Ela o sorteio é em sessão plenária, né? Exatamente, isso. Nesse aspecto que eu estou falando. Entendi. Pode conversar, decidir, pode, mas o sorteio tem que ser na sessão. Não, sorteio, só a plenária. questão de se vai ser o relator caiu para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência vai haver um Isso outro, daqui. vai distribuir outro, mais um. Mas o sorteio público, do qual deles, iria para o senhor Fernando. Gostaria de ouvir Vossas Excelências. É por isso que eu acho que a decisão mais adequada e racional é que quando houver impedimento ou suspeição, porque estaria exatamente. impedido ou suspeito para todos os processos relativos àquela unidade gestora. Olha o transtorno que você, em adotando esse entendimento, deve ser distribuído para outro conselheiro, olha o transtorno que vai ocorrer. Ah, não, eu entendo então que deve compensar. Compensar com qual unidade gestora do outro grupo? Ah, vai fazer outro sorteio? E se for uma unidade gestora menor? É por isso que eu acredito que nesses casos de impedimento e suspeição, inclusive no Ministério Público, eu não tenho aqui, até porque não trouxemos parecer escrito sobre isso, mas já teve representações em que fizemos e que entendíamos que o relator daquela unidade gestora era suspeito para o caso, nós já fizemos uma preliminar pedindo a distribuição do processo para um dos auditores substitutos. Por isso que eu entendo que essa situação é semelhante ao que a gente eu tenho inclusive esse parecer escrito em outros processos, a gente depois pode discutir isso mais a fundo, mas eu acredito que racionalmente para o funcionamento administrativo do tribunal, o mais adequado é que se existem auditores substitutos, cuja função é atuar nos impedimentos, falta dos conselheiros, por que não nessa situação específica? Para todos os processos relativos ao Detran, daqueles exercícios que o conselheiro Fernando foi acolhida a suspeição dele, todos os processos seriam relatados pelo auditor substituto, que tem assento no plenário e traria o voto na condição de relator substituto para todos os processos daquela unidade gestora. Eu acho que para o sistema e funcionamento do tribunal e para o sistema do controle externo, eu acho que processualmente seria o mais adequado. Uma confusão Senão você vai ter que sortear entre um conselheiro, aí vai escolher uma unidade para compensar, entendeu? Por isso, tiro mais, tira menos, não usa. já que temos auditor substituto para isso, Vamos voltar à discussão, conselheiros.
Acho que pode votar. Conselheiro Alberto Essa tese é vota. boa, eu gostei. Vossa Excelência volta Eu acolho essa ideia do Ministério Público com relação, porque não fica essa troca, é uma confusão. E a gente já tem confusão quando a gente teve aqui o quadro, doutor Rodrigo, de 4 conselheiros que ficou aquele rolo, um processo para outro, para outro. E foi terrível isso aí. Até hoje tem problema. Vossa Excelência hoje mesmo está recebendo um processo que veio para mim que não era meu, por causa dessa época, entendeu? E Que aí, houve uma coisa. Eu acho que essa ideia, essa ideia é boa. Vai para o conselheiro substituto. Vai para um conselheiro substituto. Eu gostei da ideia. Eu gostei. Então, Excelência alterou o voto. altera o Eu alterei porque ele Da lógica. é lógica. Eu sou muito lógico. Como eu não tenho essa... na coisa lógica e funcional, para mim, minha tese foi essa. Às vezes eu sou vencido, não tem problema. O jurídico vai acima, tudo bem, mas faz parte do jogo. Por isso nós temos um quórum heterogêneo. Mas eu vou aqui, eu acho que essa ideia é boa, simples e funcional. Essa é a minha ideia. Conselheiro Fernando quer se manifestar sobre o assunto? Você falando da questão do Se Vossa Excelência fosse votar. Nós estamos falando sobre um processo específico, É, entendo inclusive que cria uma certa tendência, mas a tese da substituição, nos casos de suspeição pelo conselheiro substituto, eu acho também muito interessante. Muito interessante. Gosto Estamos muito dela inovando, também. né? Estamos melhorando. Então vamos, o conselheiro Rodrigo já mantém o seu voto. Mantenho, presidente, meu O voto. conselheiro Anselmo também. Só Vossa Excelência vai perder a chance de votar agora. É. Agora o conselheiro substituto Alberto se mantém a posição. Eu altero meu voto em prol desse novo entendimento. Então fica definido que em caso de suspeição, vai suspeição ou impedimento vai para os conselheiros substitutos. Os auditores Distribuído mediante sorteio. mediante sorteio, que será enviado aos conselheiros substitutos mediante sorteio aqui no plenário. Entendido? Entendido assim? Continuaremos então. Senhora Presidente, para esta sessão, já não tem mais processo a relatar. Então este processo será distribuído aos substitutos de conselheiro. Então querem fazer agora a votação para que seja distribuído entre os auditores? A senhora está presidindo. Ou querem É só que... colocar o... Hoje nós temos... Pede para fazer o nome aqui. Hoje nós temos Os o três- doutor Sérgio e a doutora Raquel. Ao final da sessão faremos o sorteio então entre os auditores substitutos. De acordo? Se fosse mais assim, sério, viu? 2 nomes, porque o Alberto já... Sei não. Aí, no caso, o sorteio já vai ser Para o grupo. para a unidade gestora Detran, naquele período, o Exatamente. auditor fica respondendo pelos aqueles processos. Fica até mais fácil para operacionalizar, conselheiro, No gabinete. no gabinete de Vossa Excelência. Qualquer Já processo vai- que chegar já encaminha para o substituto legal. Certo? Então, de acordo, Vossas Excelências. Então, vamos continuar agora a relatoria. O conselheiro Fernando encerrou a sua relatoria. Vamos para o conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu vou pedir só um minutinho, né, se a senhora preferir suspender, porque eu preciso ir ao banheiro. 5 minutinhos. Vossas Excelências, vamos 5 minutinhos, que eu aproveito também e faço isso. Tá bem, tá bem. 5 minutinhos a suspensão. Tranquilo.